Olá pessoal, aqui é a professora Cíntia e vamos continuar então as aulas de biologia, mais especificamente genética, tá? A segunda lei de Mendel, ela engloba uma série de casos distintos, diferentes entre si, e cada caso pode apresentar umas centenas de exemplos, tá? Já vimos dois casos diferentes de segunda lei de Mendel. A primeira envolve dois genes para características diferentes. Lembra? Um era sistema BO e o outro era fator RH. O segundo caso que a gente estudou, que foi a última aula, envolve dois genes para a mesma característica, tá? Que é quando você tem dois genes que se complementam para a mesma característica. Era a cor de plumagem dos periquitos, tá? E quando a gente fez o cruzamento entre dois heterozigotos, dois indivíduos heterozigotos, lembra? Heterozigoto é aquele que apresenta alelos diferentes. Então, tem um dominante e um recessivo aqui, um dominante e um recessivo aqui. Quando a gente fez esse cruzamento entre dois heterozigotos, a gente obteve como proporção dos filhotinhos, né, as possibilidades dos filhotes terem essas colorações diferentes. Né? Sendo que 9 poderiam ser verdes, 3 poderiam ser azuis, 3 amarelo e 1 branco. Essa proporção, né, 9 para 3 para 3 para 1, que é abreviado aqui, ó, 9, 3, 3, 1, é uma proporção clássica de segunda lei de Mendel, onde você tem a complementariedade entre os genes, tá? Isso é típico, essa proporção. Já hoje a gente vai continuar a estudar a segunda lei de Mendel, só que no caso um gene, tá? Um gene pode inibir a ação do outro. Então a gente vai estudar um caso que envolve dois genes que determinam a mesma característica, porém um deles pode inibir a ação do outro. Quando ocorre isso, a gente chama de caso de epistasia, tá? Quando o gene... e ainda, a epistasia, ela pode ser dominante ou recessivo, tá? Quando o gene inibidor é determinado pelo alelo dominante, a gente chama de epistasia dominante. Já quando a gente tem o gene inibidor é determinado pelo alelo recessivo, a gente chama de epistasia recessiva, tá? E o gene inibidor, entendam que é o gene epistático, ou gene epistático é a mesma coisa que gene inibidor, tá? Um caso que a gente vai estudar hoje é caso de epistasia recessiva, que é a cor de pelos do cachorro da raça labrador, tá? Existem 3 possíveis fenótipos para a cor dessa raça de cachorro, tá? O pretinho, o amarelo e o marrom, tá? São 3 fenótipos, então, que a gente observa, tá? A cor do pelo, que é determinado por dois genes, o gene M e o gene D, tá? O gene M, quando o alelo é dominante, então M maiúsculo, esse cachorrinho vai produzir o pigmento preto, tá? Se ele apresentar apenas os recessivos M minúsculo, M minúsculo, o cachorrinho vai produzir o pigmento marrom. Porém, o gene D, ele é o gene epistático ou epistásico, tá? Também pode ser chamado epistásico. Por quê? É o gene que controla a ação do gene M, tá? Sendo que, quando tem um alelo dominante D maiúsculo, ele permite produzir o pigmento, seja esse pigmento preto ou marrom. Então, o D maiúsculo, ele deixa produzir o pigmento, tá? Porém, se apresentar dois alelos recessivos D minúsculo, tá? Dzinho, o cachorro não produz nenhum pigmento, nem o preto, nem o marrom. Ele não deixa. Esse alelo recessivo aqui, ele é o epistásico ou epistático, tá? Ele tem o poder, a força de atuar
contra esse gene M, tá? Independente se ele tiver o alelo dominante ou recessivo. Então, o cachorro apresentou os alelos Dzinho, Dzinho, vai ser o labrador amarelo, tá? Que é o que não tem pigmento preto e nem o pigmento marrom, tá? Vamos agora entender os possíveis genótipos para esses três fenótipos. Para um cachorro labrador ser preto, ele precisa obrigatoriamente ter pelo menos um alelo dominante M maiúsculo e um alelo dominante D maiúsculo. Porque esse D maiúsculo, lembra, quem tem o D maiúsculo permite a produção do pigmento, tá? No caso, ele pode ser M maiúsculo, ou M maiúsculo, M minúsculo, M maiúsculo, D maiúsculo, D minúsculo, que não tem problema, porque esse daqui, o D maiúsculo, é mais forte que o D minúsculo. Mas o D minúsculo, ele é mais forte que esse gene M, tá? Lembre-se disso. Agora parece que fica um pouco mais confuso, mas à medida que vocês vão fazendo os exercícios, vocês vão... vai ficar um pouco mais claro, tá? E a outra possibilidade de genótipo é M maiúsculo, M minúsculo, D maiúsculo, D minúsculo, tá? Então, existem 4 possibilidades de genótipos para o cachorro ser da cor preta, tá? Isso indica que quando você tem esses dois alelos dominantes, produz o pigmento, né? Permite a produção do pigmento preto. Já no caso do labrador marrom, inclusive eu tenho um desse, bonitinho, ele não tem o alelo dominante M maiúsculo, ele só vai ter os dois recessivos obrigatoriamente, porque isso é recessivo, tá? Então, ele tem que ser eminho, eminho, e obrigatoriamente ele tem que ter pelo menos um alelo D maiúsculo, que permite a produção desse pigmento marrom, tá? Então, quais os dois possíveis genótipos? Eminho, eminho, Dzão, Dzão, eminho, eminho, Dzão, Dzinho, tá? Esses dois genótipos, então, permite a produção do pigmento marrom, tá? E o labrador amarelo? Amarelo é quando ele tem obrigatoriamente dois alelos recessivos D, Dzinho, Dzinho. Não importa o que tiver aqui, se é maiúsculo, se é minúsculo. Apresentando Dzinho, Dzinho, ele vai ser obrigatoriamente amarelo. Porque esse Dzinho, Dzinho, ele inibe o que tiver aqui, tá? Ele inibe a ação. Aqui, então, pode ser maiúsculo, M maiúsculo, M maiúsculo, M maiúsculo, minúsculo, minúsculo, minúsculo. Opa, esse daqui ficou repetido. Deixa eu tirar aqui. Tá? Então, quando ele apresenta dois alelos recessivos, ele inibe a ação desses daqui, tá? Professora, isso quer dizer que se eu tiver dois labradores, macho e uma fêmea, pretinhos, e eles cruzarem, existe a possibilidade de nascer filhotes de cores diferentes? Sim, desde que eles sejam heterozigotos. Se eles forem heterozigotos, veja aqui um alelo dominante e recessivo, um dominante e recessivo, existe a possibilidade sim de nascerem filhotes de cores diferentes. Vamos determinar isso então. Lembrando, mais uma vez, que você vai ter que montar aquele quadro de pneu, ou também chamado de chiqueirinho, que você já deve estar ficando cansado de tanto fazer, mas é bom para treinar, tá? O macho, então, ele tem esses alelos. Aqui a gente vai pôr os gametas. Lembrando que os gametas vai ter apenas um alelo de cada gene. Isso é um gene e esse é um outro gene. Então, pode ser M maiúsculo com D maiúsculo. Coloquei aqui. Pode ser a combinação do M maiúsculo com D minúsculo. A gente coloca aqui. M minúsculo com D maiúsculo, coloca aqui. M minúsculo com D minúsculo, a gente coloca aqui. Parece aquela distribuição, né, na matemática do chuveirinho, né, quando você faz a multiplicação de vários elementos. A mesma coisa você faz com os gametas femininos, só que a gente vai pôr aqui na horizontal.
Lembrando que, ó, esse genótipo é igual a esse. Logo, os gametas vão ser iguais. A gente pode pegar isso daqui e repetir aqui. E aí você começa a fazer a união desse gameta masculino com esse gameta feminino, e aqui você põe a soma desses dois, ó. Mzão, Mzão, Dzão, Dzão. Aqui, ó, isso daqui é a união disto com isto. A união disto com isto a gente põe aqui. E aí vocês vão completando o resto do quadro, tá? Aí agora a gente precisa, depois que a gente montou isso daqui, a gente precisa descobrir quem é marrom, quem é preto e quem é amarelinho, tá? E aí a gente tem que usar aquela tabelinha, a tabelinha ou aquele quadro que a gente usou no primeiro slide, né? Que apresenta isso daqui. Sabendo que o preto, ele tem que ter pelo menos um alelo dominante e um alelo dominante desse lado e um alelo dominante desse lado, aí você vai marcando no caderno de vocês quem é pretinho. Então, ó, veja que todo mundo aqui, ó, tem um M maiúsculo e um D maiúsculo. Aqui também, ó, todo mundo tem um M maiúsculo e um D maiúsculo, tá? Aí aqui também e aqui também. Aí a gente lembra que o amarelo basta ter dois desenhos, desenho aqui recessivos, para determinar o amarelo, independente do que tiver aqui. Aí a gente já vai aqui, ó, marcando, ó, esse tem desenho, então é amarelo. Aqui também e aqui também, tá? Logo, esse daqui, ó, realmente bate com o marrom, ó. Eminho, D maiúsculo, alguma coisa. Tá? Agora, a partir desse quadro, a gente consegue determinar a proporção, tá? Ou a porcentagem das possibilidades de filhotes, tá? De cores de filhotes, tá? Aí a gente soma. Lembrando que aqui a gente tem ao total 16 possibilidades, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 possibilidades para pretinho. 1, 2, 3, 4 possibilidades para amarelo e apenas 3 possibilidades para marrom, tá? Veja que agora a proporção foi 9, 4 para 3, tá? Veja que no caso de epistasia, essa proporção aqui, ó, ela muda, tá diferente daquele que a gente viu no caso dos periquitos. Cadê? Que a proporção foi 9 para 3 para 3 para 1. Então, veja que a inibição de um desses genes contra o outro, ele pode alterar aqui sim a proporção, tá? Espero que a explicação esteja clara. Vou deixar o link de uma outra videoaula para complementar o estudo de vocês. Qualquer dúvida, entre em contato comigo. Beijos, até a próxima!